E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos. Muito mais aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Vamos orar um pouquinho com as suas cabeças. Senhor Jesus, creio, Pai, que o Senhor já preparou esse ambiente, Senhor, para entregar essa palavra, Senhor Deus, essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Pai maravilhoso, usa-me, Senhor, para que eu possa entregar conforme o Senhor quer, Pai. Que não seja nada de mim, ó Senhor, nada do meu coração, mas que seja tudo, Senhor Deus, dos céus, para nós aqui na terra, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai querido, use-me aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, irmãos, como eu disse, Deus me deu essa palavra ontem à noite, quando eu fui mudar a minha ministração, montar ela. E eu creio que Deus tem algo muito grande para nós aqui. Aleluia. Amém? O tema que Deus me deu foi: Deus está te esperando. Eu creio que Deus está esperando não só a mim, não só a minha esposa, minhas filhas, ou o pastor, mas Deus espera de todos nós uma atitude, algo diferente de nós. Porque, como Paulo estava dizendo aqui, na igreja de Coríntios, o corpo é formado por vários membros, não só um. E todos somos dependentes, todos os membros são dependentes uns dos outros. Aleluia. Os membros, por exemplo, a cabeça, o William até citou aqui, a cabeça não precisa do pé. Claro que precisa, senão como que ela vai poder ir, chegar mais perto do local que ela deseja ir? Ou as costas, precisa da mão, dos dedos para se coçar. Então, assim somos nós aqui na terra, aqui como igrejas do Senhor. Todos nós somos dependentes uns dos outros. E Deus colocou eu e você aqui na igreja, que é o corpo de Cristo, para nós formarmos esse corpo. Cada um aqui, Deus entregou um dom, Deus entregou um talento. Aleluia. Diferente. Eu não sei, por exemplo, cantar como a pastora canta, nem arrisco, né? Porque Deus entregou esse dom para ela, Deus deu esse dom para ela de cantar, deu um dom para cada um de nós aqui, para orar, para cuidar, para profetizar, para alguma coisa. Deus te deu um dom. Deus não te trouxe, Deus não te colocou aqui, não te colocou aqui na terra sem um propósito. Todos nós temos um propósito aqui na terra. Aleluia. Você foi escolhido lá antes mesmo de ser gerado, você já foi escolhido por Deus, você já vem vencendo
batalhas já desde muitos anos atrás, você já vem vencendo batalhas, porque Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Você que está aqui é escolhido. Talvez você pense assim: eu não tenho nenhum dom, né? Essa semana passada, o pastor estava dando um treinamento para a gente, dos líderes, e aí ele pediu, né, para cada um falar qual o dom, né, que Deus, que ele achava que ele tinha, que Deus tinha dado para ele, né? E aí, para você falar de você mesmo, dá trabalho, né? Você pensar um dom, pensar, eu não sei, não tenho nenhum dom, né? Então não é fácil para você pensar no que você, qual dom que Deus te deu, qual dom que Deus te colocou aqui. E aí a gente começou, né? Ele pegou, pediu para um dos que estavam ali falar o que achava que Deus tinha dado para ele, e normalmente era 1, 2, né, no máximo. E aí o pastor pegava e pedia para outra pessoa falar qual dom que via naquela pessoa. E aí muitas outras coisas que eu particularmente nem imaginava, né, que eu fazia, que para mim era natural, algo que para mim não, tipo assim, não é forçado, entendeu? É algo que é espontâneo, né? E que foi cotado, né, como um dos dons, um dos talentos ali. Aleluia. E assim foi passado para todos nós ali, e todo mundo só, 1, 2, eu acho que 3 foi o máximo que falaram, né, que tinha. E, gente, quantos dons, quantos talentos a gente tem que a gente não sabe, que a gente nem imagina. Talvez para você não é algo simples, é algo que para você é normal. Não é. Isso é um dom que Deus te deu. Eu amo cuidar da igreja, amo estar ali servindo, fazendo. Para mim, eu gosto de estar nos bastidores, entendeu? Eu gosto de estar ali fazendo as coisas acontecerem, fazer o culto ser o melhor, para que todos os irmãos possam ter atenção ali, aprender a palavra, receber aquilo ali que Deus entregou para ele. Então, para mim, eu tinha esse dom. E aí muitas coisas foram passadas, né? E aí é onde a gente precisa de entender, de aprender isso ali. E como eu aprendi que a gente não deve deixar o ego crescer dentro da gente, porque senão pode te atrapalhar, pode te derrubar. Então, algo que Deus te deu como um dom, algo que Deus te deu como um talento, pode ser algo que, se você não souber usar ele, pode te prejudicar. Pode ser algo que, em vez de fazer o bem, pode te fazer mal. Talvez para outro faça bem, mas para você não. E assim também, muitas pessoas que Deus deu dons, deu talentos, mas que entenderam isso de uma forma errada. São pessoas que estão no mundo fazendo maldades com dons que Deus deu. Por exemplo, vamos pegar esses cientistas que criam essas bombas, que criam essas coisas nucleares. São dons que Deus deu para eles. Deus não vai tirar isso, só que eles estão usando para o mal, entendeu? Esse é o problema. Deus dá o dom para você, Ele dá aquilo ali, mas a ideia dele, a intenção dele é de você usar para o bem. Ele quer que você use para o bem. Ele quer que você cuide do pastor Gilson, ou que você dê uma atenção por irmão lá atrás, alguma coisa assim. Você tem um talento. Alguém vai ter um talento de falar em línguas. Outros vai ter um dom de interpretar aquilo ali, que é algo raro, né? Mas tem irmãos que você fala em línguas
e a outra pessoa entende normalmente aquilo ali. E não se preocupe, falar em línguas, não sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Não se preocupe, isso aí é algo que, eu busquei muito isso, porque eu pensava assim, né? Não, eu não falo em línguas, então eu sou batizado no Espírito Santo. Eu sou muito frio, né? Então, por isso. Aí eu fui buscar, e aí eu aprendi isso, que não tinha nada a ver, né? Isso aí. O que é você ser batizado pelo Espírito Santo? O que é você estar ali servindo a Ele, buscando a Ele, tendo entendimento do que você está fazendo para o reino de Deus. Entendeu? Então, talvez cada um, cada um tem um talento diferente, algo diferente. Mas para isso você tem que buscar. Você tem que buscar em Deus. E pode ter certeza que não é só um talento que você tem, não é só um que Deus te deu. Algum talento vai fluir mais em você. Algum talento você vai ver mais fácil. Você vai apalpar mais fácil por ali. Então, nós temos que buscar, pedir a Deus para nos mostrar. E aí, quando você entender qual é o seu talento, use ele para o reino. Use ele para buscar pessoas, para buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que você ora por eles. Busque isso aí. Tenta pensar aí você, um dom que Deus te deu, um talento, algo que Deus te deu. Aleluia! Você acha que esse dom, esse talento que Deus te deu, você está usando ele bem, para o reino? Você está usando ele para o reino de Deus? Porque é algo que nós temos que buscar. Pessoas para o reino. Porque nós precisamos de membros aqui dentro. Nós precisamos de membros para fortalecer o corpo. Como eu disse para vocês, meu pai fez a cirurgia no ombro e rompeu o tendão que levanta o braço. E aí foi feito um corte, colocado nos parafusos e amarrado o tendão para voltar ao movimento. Então, o que Deus me falou ali? Que talvez alguns membros do corpo de Cristo estão fracos, estão machucados, e os outros membros precisam de ajudar. Então é onde eu vi que eu liguei essa parte dos dons que Deus te deu, para você entender e buscar fortalecer o seu irmão, que é o seu membro, que é do corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Bem, então é isso que falou muito forte no coração, que nós devemos entender para fortalecer aquele que está ali perto de nós. E aí, para isso a gente precisa de ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos de conversar, de entender, de buscar. Talvez o irmão chega ali e sai, pai, você nem deu as paz, boa noite para ele, perguntou como é que está, abençoou a semana dele. Isso é importante a gente fazer, porque talvez você tenha um dom que Deus te deu, que é o que aquela pessoa está precisando, é o que aquela pessoa está esperando. Deus quer te usar para curar aquela pessoa. Aleluia. Para fortalecer aquela pessoa no corpo, no reino. Entendeu? Então você precisa de comunhão, você precisa de buscar a Deus, você precisa de ter essa ligação com Deus, você ter o seu devocional, você ter o seu momento a sós com Deus. Porque é nessas horas que a gente vai conseguir escutar a voz de Deus. Nessas horas que a gente vai entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. É assim que a gente vai aprender.
É assim que a gente vai buscando esses dons, esses talentos que vocês têm. Cada um de nós temos. Nós não podemos deixar o corpo de Cristo enfraquecer, cair, quem sabe até morrer. Já pensou você pensando assim, a culpa foi minha, Deus colocou isso em mim e eu não fiz. Era para mim ter chegado ali naquele irmão, falado com ele, o irmão faleceu e você não falou nada. Eu tinha muito medo de chegar e falar para a pessoa, quando Deus falava alguma coisa para entregar uma mensagem para a pessoa. E eu pensava muito assim, eu não sei fazer isso de jeito nenhum. Assim, o que tem a ver, né? Isso que o senhor está falando comigo, o que tem a ver? Ou senão, quantas vezes eu chegava assim, Deus falava assim, vai ali e abraça aquele irmão. E se Deus vai abraçar ele, falar o quê? Eu não tenho nada para falar, eu não conheço. Aí Deus falava assim, vai e abraça. Simplesmente isso, né? Vai e abraça. Aí, primeira vez que eu pensei, eu falei assim, não conheço. Eu estava recém-convertido ainda. Foi no encontro com Deus que eu fui fazer. Aí então, eu era cru de tudo, né? Eu falei, não vou nada, não sei nem o que eu vou falar para ele. Aí para ajudar, ele era o pastor, ele estava lá ministrando. Aí pronto, aí com as pernas mandeou mesmo, que eu não ia de jeito nenhum. Mas eu fui, sabe? Parece que tinha me empurrando assim, vai lá, que o resto é comigo. Eu fui. E quando eu fui, que eu cheguei, que eu abracei aquele pastor, Deus só falou assim, fala que eu mandei ele entregar esse abraço para ele. Só isso. E eu peguei e fiz isso. Entreguei aquele abraço, abracei o pastor e falei com ele, só Deus está mandando te entregar nesse abraço. Aquele pastor, ele chorou muito mesmo. E eu não entendia nada do porquê daquilo, do porquê que ele estava chorando. Aí, depois que terminou aquela ministração do encontro com Deus, aí ele me chamou e a gente foi conversar. Aí ele falou assim, Toninho, Deus estava falando comigo que eu estava com saudade do meu pai, que tinha falecido, já tinha dias já. E naquele momento Deus falou comigo que ele ia vir me abraçar. Aleluia. Então foi algo assim, se eu não fosse, entendeu? Se eu não fosse lá entregar esse abraço, que para mim, eu não sabia nem o que fazer, nem o que falar. Então são coisas assim que nós devemos de não ter medo de fazer, não ter medo de falar. Só que você tem que ter um entendimento se aquilo que você está falando, aquilo que você está entregando para aquela pessoa é de Deus. E como você vai saber isso? É você buscando a Deus. Você tem que buscar para você entender se aquilo ali realmente é de Deus, se aquilo ali realmente é Deus que está falando com você. Algumas vezes, como essa primeira experiência que eu tive, você vai lá, porque eu não ia falar nada, então eu fui, porque eu não vou falar nada mesmo, mas não precisava de falar, não precisava. O que nós precisamos é ouvir a Deus, aleluia, fortalecer o nosso irmão, aleluia, e não deixar, em momento algum, que o corpo de Cristo venha se enfraquecer, venha cair, por causa de alguma atitude que nós, que é um membro que está ali, que é você, por causa de você, vamos dizer assim, aconteceu alguma coisa. Se você não se acha no lugar, não se acha como membro da igreja, se você acha que, não, eu não sei qual membro que eu sou, entra no corpo,
Entra no corpo que Deus vai te colocar lá no lugar que você foi chamado. Glória a Lá Deus. naquele lugar que está guardado para você. Amém. Pode ter certeza, mas para isso você tem que se envolver, você tem que buscar, você tem que estar perto, você tem que entrar no corpo, você tem que estar ali no corpo de Cristo. Porque se você estiver aqui fora, aqui atrás, no cantinho, você não vai saber qual é o seu lugar. Você está de longe, tentando procurar, tentando ver qual é o seu lugar, mas o corpo está ali fechado. Você tem que chegar, entrar, que aí Deus vai te colocar lá no seu lugarzinho, lá onde você foi chamado, lá para onde você foi chamado. Amém? Aleluia. E fortalecendo o corpo, vocês vão ver o corpo de Cristo crescer, o corpo de Cristo fortalecer. Com isso vocês vão ganhar, vocês vão ser vitoriosos. Assim como o pastor Gilson colocou aqui, né, que não tinha recurso para começar a forrar, não tinha recurso para colocar cerâmica, né? Ou agora comprar os ar-condicionados. É o corpo que está unido, é o corpo que tem que estar junto. E é nesse momento que vocês têm que estar mais do que nunca junto no corpo, porque vai aparecer batalhas. Pode ter certeza que vai ter batalhas, mas se o corpo estiver junto, o corpo estiver fechado, buscando a Deus, vocês são vitoriosos. Amém, Deus Jesus. está contigo, o Espírito Santo de Deus vai estar conduzindo para o melhor caminho a ser seguido. Aleluia. Então vocês vão ser fortes, vão vencer, vão estar com o ar-condicionado, fresquinho aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não deixe de buscar o corpo, não deixe de honrar o seu irmão que está perto de você, de conversar, de buscar. Quer conhecer ele melhor? Convida ele com um café na sua casa, um almoço, uma janta, o que for melhor. De preferência, alguém que você não conhece, que você não tem intimidade. Isso é ruim demais. Eu sou quieto demais, como eu vou fazer isso? Pede a Deus direção, pede o Espírito Santo e busque. Talvez aquela pessoa que você, que Deus te mostrar, é a pessoa que Deus colocou no seu caminho para te ajudar, ou você ajudar ele, ou vice-versa. Aleluia. Talvez aquela parte a parte do braço e o antebraço aqui, ó. A mão não vai funcionar se não tiver uma das duas partes. Talvez você é essa aqui, a pessoa é essa aqui. E aí ela precisa de você para ter continuidade no corpo. E Deus está te colocando ela. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, é isso que Deus falou comigo nessa noite. De vocês, irmãos, eu me incluo também com certeza, porque somos corpos de Cristo, né? Não congrego aqui, né? Mas o pastor Gilson disse que já orou várias vezes para nós ir embora para cá. Assim como nós amanhã oramos para ele ir para lá, para Rolim de Moura também. Mas nós somos todos o corpo. Foi? Quase deu certo. Quase que o Senhor foi para lá, né? Mas Deus tinha um propósito do Senhor aqui. Amém. Vocês precisam de colher o fruto das orações, das lutas, das batalhas que vocês têm. Aleluia. Entendeu? Muitas coisas vocês vão colher aqui. É só começando. É só começando. Glória a Deus. E todos vocês que estão aqui, vocês colam neles, fortalece eles, porque vocês têm muito a conquistar aqui em Pimenta Poema. Aleluia. Tem muitas igrejas aqui já, tem pessoas que estão ali esperando que é vocês. Tem pessoas que o lugar é aqui. Aleluia. Tem pessoas que talvez já rodou para vários lugares, mas o lugar é aqui. Nós fizemos um evangelismo em Natal de Luz, estava tendo lá em Rolim, e nós fomos lá para a praça e chegamos lá e fizemos um círculo lá, e
começamos a cantar louvores ali, de vez em quando dava a palavra, e aí no final teve um casal que várias pessoas foram chegando, né? E ficava ali com a gente cantando. O casal chegou e perguntou aonde que era a igreja, que é o local da nossa igreja, que ia lá visitar. A gente entregou o convite para ele, passou. Esse casal está com a gente até hoje. Glória a Aleluia. Deus. O casal que estavam perdidos Aleluia. na rua, lá procurando alguma coisa para fazer, e viu a atitude ali, né, da gente estar ali na praça, e eles se encontraram ali. Às vezes que ali eles foram tocados, e aí foram para a igreja, e hoje estão lá com a gente até hoje, e dando testemunhos, ajudando. Pensa no casal que ajuda a gente em todas as ações sociais que a gente vai fazer. Ela menos um pouco porque está grávida, mas o Wesley e a filhinha dele, a Gabrielzinha, eles não perdem um dia, um evangelismo, tudo que a gente vai fazer ele está, no domingo, na oração, quando a gente faz o relógio de oração, ele pega os horários da madrugada, por quê? Ele sai do frigorífico, ele trabalha até 2 horas da manhã, sai do frigorífico, vai em casa, toma um banho e volta para a oração. Aí vai para a oração, depois que terminar a oração, que ele vai para casa para dormir. Então, um precisa do outro. Um precisa do outro. Um membro precisa do outro. Um precisa fortalecer o outro para o corpo ser forte. Né? Wesley é um membro do corpo que estava lá, solto, e conseguimos colocar ele no corpo que está fortalecendo mais ainda o corpo de Cristo lá em Rolim de Moura. Amém? Amém. Glória a Fique Deus. de pé.